Falando dos prazos das atividades, falando do tempo de execução das atividades, é falar da estimativa de duração das atividades. Nós temos, a princípio, mais conhecidas, 6 técnicas para que nós possamos definir com maior precisão os prazos das atividades. E, para um melhor entendimento disso, é necessário que alguns elementos já tenham sido produzidos. A declaração do escopo é importante para entender melhor o que vai ser produzido. A lista que nós produzimos na unidade anterior, sem nos preocupar com o tempo de produção, mas a quantidade de atividades adequadas e suficientes para a produção. Os atributos, como detalhes da atividade, vão ajudar a entender qual será o melhor prazo a ser estimado para a produção. E aqui também em vermelho, os recursos necessários para a produção. Nós não estamos trabalhando o módulo de recursos agora, mas a simples informação de quantos recursos ou que tipos de recursos serão utilizados na produção são muito úteis para a definição, a melhor definição, maior precisão do prazo de execução. Riscos identificados é uma outra informação muito importante que pode mudar substancialmente um prazo de 5 dias para um prazo mais confortável de 7 dias. Uma vez encontrados os riscos, o prazo natural de 5 será melhor administrado para 7 por conta de possíveis incertezas. Então, a informação da existência de risco faz com que os planejadores, após entender todas as informações técnicas e absolutas anteriores, consiga inferir numa melhor definição do prazo por um melhor entendimento desses riscos e do objetivo a ser cumprido. O processo de estimativa de duração e de recursos, como está escrito aqui, correm simultaneamente. Aumentar recursos pode significar diminuir o prazo, e diminuir recursos ou mudar os recursos para recursos menos produtivos pode significar aumentar o prazo de produção. A primeira técnica de estimativa é considerada a opinião especializada. Existem projetos, atividades, existem trabalhos que são difíceis de estimar por conta de falta de conhecimento da equipe ou por falta de informação específica de produção. Mas, por referências de profissionais externos ou de equipes específicas externas, a opinião especializada se mostra interessante e presente por conta da transformação dessa experiência histórica, profissional, em valores que são associados às atividades. E, nesse caso, o ajuste da atividade deve ser do tipo duração fixa. Eu paro aqui ajuste e tipo para mostrar na ferramenta que as atividades podem ser de 3 tipos. Dado um projeto, a atividade, escolhendo o campo tipo, o type, pode ser do tipo duração fixa, unidade produtora fixa, ou seja, os recursos que estão nessa atividade são fixos, e o trabalho produzido nessa atividade é fixo. Esses 3 tipos
que vão ser apresentados mais adiante, com detalhes. Esses 3 tipos definem as regras de cálculo da ferramenta. E na opinião especializada, duração fixa é o tipo indicado. Outra técnica é estimativa análoga. A equipe, por ter feito projetos semelhantes ou atividades semelhantes, usa os resultados, as informações históricas e transforma isso num prazo a ser atribuído na atividade. Lembrando que é importante que a analogia se faz para coisas semelhantes, ou seja, uma atividade de pavimentação de um projeto, ao ser trazida na sua duração para o novo projeto, deve ter em mente que pavimentação é em condições semelhantes ao projeto origem. Ou seja, requer um sentimento de grande confiança nas condições de contorno. São as condições que permitiram que a atividade levasse um tempo de produção no projeto origem que possa ser repetido de forma análoga no projeto novo, entendendo aqui o grau de risco por conta de prováveis diferenças que existem entre o projeto novo e o projeto antigo. Estimativa análoga e estimativa por opinião especializada dão o seguinte entendimento: das duas técnicas, a analogia, de uma certa forma, é uma opinião especializada, mas a opinião especializada leva em conta outras referências, além de uma simples analogia. O tipo de atividade na ferramenta deve ser definida como duração fixa. Estimativa paramétrica é a terceira forma de você definir quanto tempo leva o tempo de produção de uma atividade. Ela é muito utilizada uma vez que os projetos de engenharia ou projetos que detenham parâmetros de produção já conhecidos tenham sido preservados e que possam ser utilizados. E é bom lembrar que o parâmetro, ele não é um parâmetro absoluto. Esse parâmetro de produção que permitiria a utilização para estimativa de quantidades diferentes, o parâmetro é o tempo por metro quadrado, o tempo por metro cúbico produzido, o tempo por produto produzido. Ele pode ser reaplicado, esse tempo de produção parametrizado, em função da quantidade, ele pode ser aplicado em projetos novos, desde que os parâmetros sejam bem claros, definidos e documentados. Existem boletins, revistas, existem bancos de dados que já fornecem padrões de quantidades por hora, preços por produção. Esses parâmetros podem ser utilizados, mas é bom lembrar que esses parâmetros precisam ser bem entendidos e serão tão precisos quanto as condições em que eles foram aplicados no projeto origem e condições semelhantes no projeto novo. Vamos ver isso no Excel. Se nós temos uma atividade chamada colocar piso, e nós temos que encontrar a duração, ou seja, o tempo de execução previsto para essa atividade. Então, aqui é o tempo de execução. Nós poderíamos ter como parâmetros metros quadrados por hora. Quantos metros quadrados por hora de piso a equipe consegue colocar? Então, a gente pode ter em uma tabela de conhecimento
da equipe, ou uma tabela extraída de um conjunto de informações de engenharia, vamos dizer que seja 1 metro quadrado por hora. Se nós temos a quantidade a ser produzida, que são 120 metros quadrados, nós podemos calcular que o tempo estimado seria o número de horas, a quantidade produzida, dividida pela capacidade de produção. Se a equipe produzisse 2 metros por hora, levaria 60 horas. Se a equipe fosse uma equipe com baixa produtividade ou um piso de difícil assentamento, ela poderia produzir meio metro quadrado por hora. E nós teríamos um tempo estimado de 240 horas. Ou seja, o parâmetro aqui é a produtividade e a quantidade. Se fosse simples assim, teríamos uma estimativa paramétrica do tempo de execução para colocar piso. Lembrando que isso é o projeto origem. Uma tabela preciosa, uma tabela bem feita, prevê também a região em que esse piso foi colocado, sendo uma região, por exemplo, de fácil mão de obra boa, o fator multiplicador de acerto é 1, mão de obra boa igual a isso vezes esse parâmetro região. Se fosse uma região onde a mão de obra não fosse boa, o indicador poderia ser pior que 1, poderia ser 1.1. Esse parâmetro afetaria o cálculo do tempo estimado em horas. Então temos um terceiro parâmetro, região. Região por conta de mão de obra. Esse valor aqui virá de uma tabela. Alguém tem que ter esse conhecimento onde 1.1 é baixa qualidade, 1 é qualidade normal e, dentro do estudo e do conhecimento dessa equipe, 0.9 é alta qualidade. Então aqui nós já temos um parâmetro, já temos uma regra desse parâmetro, estamos falando em estimativa paramétrica. Ainda podemos ter outra, é condição de trabalho. Se a condição de trabalho for ao ar livre, a produção é 0,7. Se for em ambiente fechado, aí podemos dizer que é 1. Mais uma vez, nós temos outro parâmetro, condição de trabalho, ar livre 0,7. Ar livre 0,7, esse parâmetro aqui, dentro dos cálculos da equipe, levam a um valor diferente. Quanto mais parâmetros nós introduzirmos na definição da atividade, da duração da atividade, mais próximo da realidade será esse valor. Então nós temos aqui até o momento
377 horas, porque estamos com uma produção, piso difícil, equipe com baixa produtividade. Eu poderia dizer que é o piso difícil. Aqui a quantidade combinada de produção, isso aqui é um dado do nosso escopo. Temos a região, e aí por conta da região, qualidade da mão de obra. Temos a condição de trabalho por conta da intempérie. E por fim aqui eu poderia colocar mais um parâmetro, que seria o risco. Risco alto, risco médio, risco baixo, risco médio, multiplicador 1. Risco alto, ponto 1. Risco baixo, vou botar risco baixo 1, risco médio 1.1 e risco alto 1.3. 1.3. Vamos ver se vai funcionar. É 1,3, 1,1. E eu digo aqui que o risco desse piso é muito baixo. Não é alto porque está no ambiente ao ar livre. Vou botar médio. E aqui o parâmetro eu tenho que multiplicar pelo meu risco. Claro que isso é uma forma bem simplista de mostrar a quantidade de parâmetros possíveis para a composição e a estimativa do tempo. Lembrando que, se não considerássemos outros parâmetros, o tempo seria simplesmente produção por quantidade, dando 240. 240 está longe de 215. Na ferramenta, nós não temos todos esses campos. Mas nós temos o campo de estimativa de duração. Na ferramenta, colocar piso, Ctrl C, Ctrl V, colocar piso. Aqui entra como duração fixa, pois nós definimos a duração em função de uma tabela. Mas na ferramenta, e aqui eu colocaria 415 horas. 415 horas e a unidade de medida é dia. Então, duração fixa, se eu chego a esse valor através de uma estimativa paramétrica particular em outra ferramenta. Enquanto que o slide diz que devemos trabalhar como trabalho fixo. Vamos entender melhor isso na própria ferramenta. Duração fixa por conta das variações e dos parâmetros estarem na outra ferramenta. E colocar piso, trabalho fixo, se nós estivermos somente na ferramenta Project. Vamos entender isso melhor no próximo vídeo.